Olá, pessoal. Vamos começar mais um momento de filosofia, nesse momento de pandemia, onde muitas coisas estão paradas, mas ao mesmo tempo muitas coisas estão evoluindo e o Enem está chegando e vocês precisam continuar estudando, vocês precisam continuar nessa batalha e estamos aqui para isso, né? Dando continuidade ao que nós já vimos esse ano, eu vou estar trazendo para vocês, neste momento, o que conhecemos pela razão. Nós vamos falar um pouco do racionalismo moderno, né? Essa corrente filosófica, né, que tiveram várias pessoas importantes, inclusive René Descartes, que nós vamos falar um pouquinho dele hoje, tá? Nesse primeiro momento, eu gostaria de ressaltar a importância do racionalismo moderno para a prova do Enem. Ela equivale em torno de 18 a 19%, né, de conteúdo que é cobrado no Enem, tá? Então, vou começar por ele, para que vocês deem uma continuidade, para que vocês tenham interesse, para que vocês busquem, né, aprofundar um pouco mais, para que vocês possam ter um desempenho melhor. Ao final desse momento nosso, eu vou estar disponibilizando alguns links onde você vai ter muito mais informação a respeito desse filósofo racionalista, né? Nós temos também nossa página do livro, da 158 a 163, nós temos falando, né, dessa corrente, nós começamos falando dessa corrente e ela começa justamente com René, né? Então, nós vamos começar por ele. E o que é muito importante, né, que nós saibamos e que vocês lembrem, né, que René, ele acreditava que nada era verdadeiro até ser reconhecido como tal, né? Uma outra coisa também, os problemas precisam ser analisados e resolvidos sistematicamente, ou seja, cada problema precisa ser analisado, resolvido, estudado, né? Ele precisa ser visto, cada ponto, né, para poder ser analisado. As considerações devem partir do mais simples para o mais complexo, ou seja, as pessoas precisam treinar o uso da razão, o raciocínio, das coisas mais simples, não considerar importante somente as coisas complexas, né? Tem que ter todo esse respaldo, né? Esse respeito, na verdade, né? Que as coisas simples também precisam, as coisas precisam ser analisadas também com respeito, né? E com um fundo mais de razão. O processo deve ser revisto do começo a fim, para que nada importante seja omitido, ou seja, tudo precisa ser analisado, porque quando você analisa grosseiramente, você acaba deixando muitas partes, você acaba deixando muitas coisas importantes. Então, ele considera que tudo, né, na verdade, precisa ser analisado com muito cuidado, né, para que nada de importante seja passado. Tipo assim, tipo aquelas conversas que você pega só a parte que você considera importante e você não analisa todo o conteúdo da história, né? Então, você acaba deixando muita coisa importante, né? Então, tem essa questão. Para a gente ter um pouquinho aqui, né, falando de René, quem é René, né, nosso filósofo racionalista, ele defendia, né, as ideias que eu já falei para você anteriormente, e aí o que mais? Ele busca a verdade, né, ele tem o objetivo de buscar a verdade, ele também foca em relação ao ser humano, essa questão de corpo e alma, de duas substâncias, dessa dualidade, né, ele busca muito em relação a isso. Ele tem uma frase célebre, né? Penso, logo existo, né? Então, ele fala que o ser humano, ele é um ser pensante que também tem um corpo, né? Por isso, penso, logo existo, porque quando ele fala de corpo, ele fala de extensão, né? Então, assim, penso, mente, alma. Logo, existo é na parte de existência relacionada à extensão, né? Ao corpo, a ter uma estrutura, né? Não existe métodos fáceis para resolver problemas difíceis. Ele acreditava muito nisso, né? Que cada dificuldade tinha sua solução difícil para se obter uma resposta, né? Então, vamos ver um pouco mais a respeito disso.
E aí, começando, nós falamos da razão, a origem do conhecimento. Xenófanes declara que nenhum ser humano conheceu a verdade nem irá conhecê-la, pois não saberia distingui-la. Ele diz assim, que o ser humano, mesmo se deparando com a verdade, ele não saberia enxergar. Por quê? Porque ele não saberia distingui-la. Quando você se depara com uma pessoa que mente muito bem, que tem uma história muito bem contada, tem uma segurança na fala, e aí, quando ela mente, você acaba tomando como verdade, né? Então, essa questão quando ele fala que se o ser humano se deparasse com a verdade, não saberia reconhecê-la por conta de não saber distinguir, é muito em relação a isso, né? No nosso dia a dia, nós nos deparamos com muitas mentiras, né? E a gente precisa analisar quem que mente com muita frequência, essa história aqui, isso aqui é verdade, isso aqui não é, e assim, né? Sucessivamente. Então, bem disso aí. Para os céticos, nenhum método de investigação é confiável para obter conhecimento verdadeiro. Então, o que os céticos acreditavam, né? Que não havia um método de investigação confiável, né? Então, ele acreditava que o filósofo tinha esse papel de duvidar, de investigar continuamente, né? E a filosofia tem muito disso, né? A filosofia, ela tem muitas questões que não tem resposta, né? Na verdade, ela é muito mais compreensão de quem convive, de uma sociedade, de um povo mais humano, né? Então, nós temos muito isso. A razão é a origem do conhecimento seguro. O que ele quer dizer, né? Nossos racionalistas listados abaixo. Eles defendem o uso da razão como um conhecimento seguro, ou seja, quando você raciocina, quando você reflete, quando você pensa, né? Então, você tem um conhecimento seguro. Isso quer dizer o quê? Que você sabe a informação que você está passando, né? Não é que você recebe, porque nós ouvimos muitas coisas, e muitas vezes aquelas coisas podem não ser verdade. E aí cabe a gente raciocinar, refletir, ver o contexto, né? Não sair por aí acreditando em tudo que vê, né? Precisa refletir um pouco mais. Histórias muito felizes, né? A realidade não é bem assim. Nós temos uma vida, assim, bem difícil, né? Então, assim, todo mundo praticamente num barco, onde muitos trabalham, isso é verdade, e para quem trabalha acaba conquistando provavelmente o mais rápido, né? A depender do foco, mas, assim, nada se consegue se não tiver luta, né? Então, assim, a luta, a busca, isso faz parte. Então, como eu já falei, do nosso filósofo racionalista, René, Spinoza e Leibniz. Descartes e a dúvida metódica. Então, assim, a ciência, ela precisava fundamentar-se no conhecimento verdadeiro e seguro. Então, o que começaram a fazer? Estabelecer regras racionais e passos metodológicos. Por que fizeram isso? Porque a matemática, ela conseguia responder as coisas. Tem até um exemplo no nosso livro que ele fala a respeito de um cálculo, que 2 mais 2 é 4, né? 3 mais 3 é 6. Mas a gente sabe que tem todo um contexto, né? Como que esses números estão distribuídos, como que esses números estão escritos, que eles podem realmente obter essa resposta. Mas a gente sabe que com a matemática sempre haverão respostas, né? Então, eles pensaram que para a ciência, né, na filosofia, a ciência com conhecimento verdadeiro, ela precisava de regras racionais e passo metodológico, né? Então, se não tivesse isso, não tinha como ter um conhecimento claro, distinto e inquestionável, né? Racional, porque você vai raciocinar, e passos metodológicos, porque ela vai ter um passo a seguir, ou seja, qualquer pessoa a ser ensinada naquele passo a passo teria condição, né, de ter um conhecimento, de conseguir absorver, né, a informação. Então, para desenvolver uma investigação rigorosa a fim de alcançar princípios de conhecimento ser seguro, é necessário duvidar de todas as coisas, né? Foi uma das coisas pontuadas por René, né? Que deve duvidar de tudo se você quer, de fato, alcançar princípios, né, certos e seguros. E uma das frases, assim, bem célebre que eu já falei, né? Antecipei para vocês. Eu penso, logo existo.
né, foi justamente nesse sentido de relacionar o ser humano, o ser pensante, que é atrelado ao corpo, que é a extensão, né? Então, assim, quando você enxerga o ser humano como único, como uma peça e não duas coisas, né? Foi uma das coisas assim, que eles mais buscavam, era justamente a questão do conhecimento humano, né? O ser humano em si, a existência do homem, né? Porque nós temos alma, nós temos corpo, nós pensamos, nós raciocinamos, mas assim, ao mesmo tempo que tem muito ser humano que tem este comportamento, nós temos também seres humanos que têm comportamento totalmente divergente, totalmente estranho, totalmente desproporcional, né? Então, ele buscando entender o ser humano, ele não é que criou, ele estudando, né, delimitou algumas regras e ele acabou fazendo aí uma dualidade, né? Ele acabou fazendo esse cartesiano, é tipo um plano, né? Não chega a ser o plano cartesiano, mas assim, é uma concepção cartesiana, na verdade, onde René, ele fala justamente a respeito da substância pensante, que é tudo que pensa, né? A substância pensante é fundamento do conhecimento humano e responsável por todas as ações do intelecto. Ou seja, quando você raciocina, quando você pensa, quando você reflete sobre o que você ouviu, né? Isso é tudo em função da substância pensante. A experiência sensorial não permite o conhecimento claro e preciso, ou seja, nossas sensações, o que a gente sente, o que a gente acaba imaginando, ele é realmente divergente, né, do nosso raciocínio, do que a gente para raciocinar. Só a razão pensante pode expressar o verdadeiro mundo exterior, né? Então ele fala assim: quando você raciocina, você não pensa só em você, você pensa também no mundo, você melhora o mundo, você busca um mundo mais justo, você quer permitir um mundo mais justo, né? Então essa razão pensante, né, expressa o verdadeiro. As substâncias tensas são as coisas corpóreas, né, corporais, que ocupam o lugar no espaço, que foi o que eu já adiantei para vocês. Então, René, ele fala bem justamente disso, né, do corpo como ocupar um lugar no espaço, né, e para completar, divisível, né, mente, corpo e mente, dois mundos diferentes numa única peça, né? Então, nessa concepção cartesiana, a ideia de Deus e de todas as outras ideias claras e distintas são inatas ao indivíduo. São ideias inerentes à substância pensante. Então, ele diz assim, que tudo que pensa, tudo que raciocina, tudo que reflete é inerente a Deus, né? São ideias claras e distintas, ou seja, tudo inato ao indivíduo, inerente à substância pensante, ou seja, tudo relacionado à alma, o sentimento, a reflexão, a razão, né? Tudo relacionado nisso aí. E o inatismo, tese que defende sobre certas ideias nascerem com o indivíduo. Eles defendiam muito que essa questão da ideia nascer com o ser humano. Então, quando ele fala dessa ideia de nascer com o ser humano, ele fala justamente do fato a alma, né? Vou dar uma olhada aqui. Ele fala a respeito da alma, ou seja, ele considera que o ser humano ele já nasce com a alma. Então, essa tese de defender que o indivíduo já nasce com certas ideias, ela é considerada, né, inatista. Então, eles defendiam isso, também foram criticados, né, tiveram apoio, outros não tiveram. Então, assim, essa substância pensante, que é a parte mais importante, que também não pode ser tocada, né, a alma, a razão, a reflexão, o pensamento. E tem o corpo. É como se após a morte houvesse uma partida, né, da alma, uma saída do corpo, que o corpo ele
ele se acaba, ele não existe mais, e que é o que a gente vê, né? Se de fato tem uma alma, se de fato essa alma sai, eu não sei dizer, né? Mas eu sei que o que ele fala é justamente em relação a esse fato de que o corpo, né, é uma extensão e a mente, né, a alma, e para completar, essa alma já nasce no corpo, né, não é algo que é aprendido, não é algo que é ensinado, isso já vem, como é que eu poderia dizer, no corpo, né, essa questão da alma. Ele fala que esse mundo cartesiano, né? Por que esse mundo cartesiano? Cartesiano quer dizer Descartes, é uma derivação do latim, porque Descartes defendia essa ideia dualista, né? Substância pensante, mente, razão, reflexão, substância extensa é o corpo, né? Tudo que ocupa um lugar no espaço, né? Qualquer coisa que você tenha que ocupa um lugar no espaço. E quando ela se junta, né, elas se relacionam mecanicamente, como se elas se completassem, né? É como ele dá até um exemplo, né, de um relógio, mas que poderia ser qualquer máquina. Quando você junta todas as partes, quando você une todas as partes, né, você acaba tendo uma coisa completa. E é justamente disso aí que ele defende essa questão do mundo cartesiano, que é a questão do essencial, né? A parte essencial está na parte pensante. O restante é extensão, é ocupação do lugar, do espaço, né? Aí ele acredita também que o ser humano não é apenas a soma de duas substâncias distintas, mas uma unidade. Ou seja, o ser humano, apesar de ser composto por duas substâncias importantes, ela é uma unidade, né? O ser humano é uma unidade, é um conjunto. Você que está aí nesse momento ouvindo, né, refletindo um pouco sobre essa informação, você pode até dar uma aprofundada, dar uma pesquisada a mais, vocês vão conseguir ver muito mais coisa, né? Nesse momentinho curto, é somente para dar uma instigada, é somente para dar uma provocada em vocês. E aí, assim, eu estou deixando no final aqui, né, 2 links para que vocês possam conhecer um pouco mais dessa corrente, né? Essa corrente do racionalismo moderno, onde ela é composta por 3, né, filósofos, entre tantos, né, mas os destaque mesmo é René Descartes, Spinoza e Leibniz. Então, nesse primeiro momento, você está conhecendo um pouco mais de René. Você pode também aproveitar para poder ver um videozinho nesse link que eu estou disponibilizando, o primeiro link, na verdade, ele faz um resumo bem completo sobre René. Então, você que vai fazer a prova do Enem, você que quer fazer uma faculdade, você está no 3º ano, você quer se preparar, é bom você dar uma aprofundada, tá? No nosso livro, o resumo que eu fiz do nosso conteúdo aqui, vocês podem dar uma lida, né? Na primeira página eu coloquei a página para que vocês possam dar uma lida no nosso material, né? O pessoal que tem em casa, que não tem acesso à internet, pode dar uma lida nas nossas páginas, pode dar uma estendida, pode dar uma seguida no nosso conteúdo, né? Semana que vem nós vamos dar continuidade. Então, assim, nesse primeiro momento, só uma pincelada, só para dar uma instigada em vocês, para que vocês se sintam mais animados, para que vocês não desistam, né? Então, assim, eu gostaria muito que vocês dessem uma atenção, né? Dessem uma atenção. Filosofia é muito importante para o Enem, é muito importante para a vida, tá? Então, assim, nesse primeiro momento, é o que nós temos para hoje, tá? Muito obrigada pela atenção. E qualquer dúvida pode mandar mensagem, estamos aí para conversar. Qualquer esclarecimento, qualquer tirar dúvidas, pode mandar mensagem, que eu vou estar disponibilizando a resposta pelo meio que eu receber, tá bom?